Não há como o Deus onipotente ser três pessoas unas e iguais em tudo, sendo que uma maior que a outra. Nem em função, nem em natureza, nem nada. Talvez alguém diga que foi a natureza humana de Jesus que falou isso. Só que a natureza humana não fala nada. Quem fala é a pessoa. A pergunta feita de forma simples e objetiva é a seguinte: se o Filho é o Deus onipotente 100% do tempo, e em João 14:28 ele era o Deus onipotente, como é que ele disse que o Pai é maior que ele? Como é que o Pai é maior que ele? Qualquer resposta que você der sobre isso vai exigir uma separação de seres. Não tem como não separar os seres se você der uma resposta para isso. Não existe uma resposta coerente com a declaração de que as instâncias, as pessoas da Trindade não são separáveis. Se você der uma resposta para isso, você vai separar as instâncias e vai virar um politeísmo. Não tem como fugir disso. Talvez alguém diga que Jesus era temporariamente menor que o Pai em João 14:28. Bem, Deus não pode ser temporariamente menor que ninguém. Isso é absurdo. Deus é Deus o tempo inteiro. É por isso que ele é Deus. Ele é absoluto. Ele é o todo o tempo. E conforme eu já dissertei no vídeo anterior, isso contradiz o conceito de onipotência. Ser onipotente significa ser o ser máximo todo o tempo. Não só em natureza, mas em função, em tudo. Tá? Então não tem resposta para João 14:28 que não seja politeísta. Não tem resposta. Toda resposta vai ser politeísmo. Toda resposta vai ser politeísta porque você vai separar as pessoas em seres. Entendeu? Eu acho muito engraçado também quando as pessoas dizem assim: Jesus falou que o Pai era maior que ele em João 14:28 porque ele era humano e ele foi feito menor que os anjos, citando Hebreus 2:7. Cara, Deus não é feito menor que anjo, pô. Deus é maior que todo mundo sempre. Deus não pode ser feito menor que os anjos. A própria argumentação da pessoa prova que ela está errada. É irracional dizer que o ser onipotente, o ser de máxima grandeza, é feito menor que anjos. Outra coisa que eu acho engraçada é quando eles dizem assim: João 10:30, eu e o Pai somos um. Ali Jesus falou que ele era Deus. Ele é um com o Pai. Peraí, mas aquele não é o Jesus humano? Aquele é o Jesus humano, tá? Então por que o Jesus humano de João 10:30 é Deus, mas o Jesus humano de João 14:28, que diz que o Pai é maior que ele, por que ele ainda assim pode ser Deus? Não é o mesmo Jesus? Aí eles ficam pulando entre natureza humana e natureza divina. 100% Deus, 100% homem. Dali um pouco Jesus fala como homem, dali um pouco Jesus fala como Deus. Cara, isso não é Jesus. Isso é o Henri Cristo com bipolaridade, cara. Uma hora é Deus, dali um pouco não é Deus. Em João 10:30, eu e o Pai somos um, ele é Deus. João 14:28, o mesmo Jesus, o Pai é maior que eu, ali ele tá falando como humano. Peraí, mas é o mesmo Jesus, pô. Entendeu? Isso é o Henri Cristo com bipolaridade, cara. Essa história de que Jesus era 100% Deus e 100% homem, 100% do tempo, com todos os atributos, isso é um paradoxo, não existe isso. É como se eu dissesse, isso é 100% redondo e 100% triângulo, 100% quadrado e 100% retângulo. Cara, isso é absurdo, não existe isso. Se eu sou 1% algo que não é humano, então eu não sou 100% humano. Eu não posso ser 100% humano e 100% pássaro, por exemplo. Não dá, pô. É um conceito absurdo. Então, ou Jesus era humano e somente humano, ou ele era somente Deus. Só para referência bibliográfica, veja o que disse Norman Champlin, um respeitado erudito protestante, sobre o monoteísmo trinitário. Abre aspas. Ninguém encontrou ainda, uma maneira de fazer o trinitarismo corresponder ao monoteísmo absoluto, embora uma teologia muito complexa tenha sido criada nessa tentativa. Ninguém conseguiu colocar a Trindade naquilo que se chama de monoteísmo. Ninguém conseguiu fazer isso até hoje. Por quê? Isso não é monoteísmo em lugar nenhum. E isso é admitido pelos eruditos de vocês, dos protestantes. Não é uma testemunha de Jeová que está dizendo isso, é um protestante que está dizendo isso. Você não acredita em Jeová, você acredita no Cérbero, o cão mitológico que guarda os portões do Hades da mitologia grega, com 3 cabeças. Ele é um só cão com 3 pessoas, 3 mentes. Qual o problema nisso também? O problema é que se você tira uma das mentes do Cérbero, o Cérbero fica incompleto. Então o Cérbero só é o Cérbero com 3 cabeças, com 3 mentes, 3 pessoas. Tira uma das pessoas, ele deixa de ser o Cérbero, ele fica incompleto. Mais uma vez, nesse conceito de um ser com 3 pessoas, somente o ser com 3 pessoas é o ser, entendeu? Então se Jeová tivesse 3 pessoas, ou melhor, se Jeová fosse 3 pessoas, então Jeová seria somente 3 pessoas. Uma pessoa não é Jeová. As 3 pessoas teriam que ser Jeová. Jeová seria o resultado dessas 3 pessoas. Isso não é trindade, tá? Isso do Cérbero até não é politeísmo. Mas aí Jeová teria que ser somente a trindade. Aí nós não temos politeísmo. Jeová é o resultado de 3 pessoas.
Aí não temos politeísmo, aí eu até concordo. Mas aí não é trindade. A trindade é cada uma das pessoas individualmente, sem as outras é Deus. Isso é trindade. Ora, Jeová vai ter 3 cabeças? Jeová é o resultado do Pai, mais o Filho, mais o Espírito Santo? Se não for assim, tem 3 deuses. Não tem o que fazer. Não tem o que você fazer. Nada que você possa falar vai mudar isso. Deal with it. Uma pessoa que é plenamente Deus, mais uma pessoa que é plenamente Deus, mais outra, são 3 pessoas que são plenamente Deus, 3 deuses. Miguel é anjo, Gabriel é anjo, Rafael é anjo. Cada um deles é anjo, plenamente angélico. Um não é o outro. Quantos anjos existem? 3 anjos. Não há nada que você possa fazer para mudar isso. Nada. Nada. Se você tem um problema com a matemática que você não consegue somar 1 mais 1 mais 1 é igual a 3, não culpe as testemunhas de Jeová por isso. Nós somamos, tá? Então deixar bem claro isso. Se você disser que Jesus falou aquilo em João 14:28, o Pai é maior que eu, porque ele estava na Terra, você separou as instâncias. Você disse que existem 2 seres. Não 2 pessoas, 2 seres. Para que exista essa separação entre pai e filho, tem que haver 2 seres. O mesmo ser não pode dizer sobre si mesmo, o fulano é maior que eu. Isso não faz sentido. O fulano, que é o mesmo ser que eu, ele é maior que eu, mas eu sou igual a ele. Cara, isso é absurdo, cara. Como é que pode uma pessoa falar uma asneira dessas? Ele é igual a mim em tudo, mas ele é maior que eu. E mesmo iguais, nós somos diferentes. E mesmo sendo 2, nós somos 1. Cara, que absurdo isso, cara. Aí esse é o momento que as pessoas me dizem, mas isso está acima da nossa razão. Cara, eu me sinto tão ofendido quando a pessoa me diz isso. Sabe por quê? Porque basicamente a pessoa está me chamando de burro. Ou seja, ela está dizendo assim, a trindade não faz sentido, eu sei disso, mas ela, mesmo assim ela é verdadeira, ela faz sentido. O fato de você achar que não faz sentido é que você é burro. Honestamente, eu me sinto ofendido. Imagina que eu estivesse explicando algo para alguém. 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. Aí a pessoa diz pra mim, isso não faz sentido. Eu digo, não, faz sentido. Só que isso está acima da sua capacidade de entender. Ou seja, o que eu tô falando pra pessoa? Que ela é burra. Então quando a pessoa me diz, 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. Aí eu digo, cara, isso não faz sentido. Não é que não faz sentido, é que você não é capaz de entender. Ou seja, a pessoa tá me chamando de burro. Eu entendo perfeitamente, e a minha compreensão é, aquilo ali não tem sentido nenhum. Pra mim é bem claro isso. Mas aí, o cérebro é o resultado final da soma das 3 cabeças. E nada que você vai falar pode contradizer essa definição. Você não tem como dizer que a cabeça A do cérebro foi para a Lua e a cabeça B do cérebro veio para a Terra. Porque aí você separa as cabeças. Você não pode dizer que existe só um cachorro daí. Tá entendendo? Então, da mesma forma, se Jesus disse o Pai é maior que eu, ele automaticamente se separa do Pai. Separa a instância como ser. Politeísmo descarado. Não há como o Deus onipotente ser 3 pessoas unas e iguais em tudo, sendo que uma maior que a outra. Nem em função, nem em natureza, nem nada.